E aí, pessoal, animados? Nessa unidade, eu vou falar sobre a técnica de animação conhecida como rotoscopia, passando pela sua definição, pelos princípios básicos que constituem uma rotoscopia e pelas animações nessa técnica que fizeram história. Bom, o que é rotoscopia? Rotoscopia é uma técnica que transforma a filmagem de cenas reais em animação. Então, a cena desejada é filmada com uma câmera comum, uma câmera tradicional, e com base nessa captura é desenvolvido então os desenhos. Essas ilustrações são colocadas em sequência, gerando o movimento, que inicialmente foi capturado pela câmera. O nome rotoscopia vem do equipamento que deu origem à utilização dessa técnica. Criado por Max Fleischer em 1914, o rotoscópio transfere a imagem da filmagem em um vidro por meio de um projetor. E nesse vidro é colocado o papel, onde o animador desenha quadro a quadro por cima dessa projeção, seguindo os movimentos realizados anteriormente pelos atores. As referências estéticas e visuais das animações até então se baseavam basicamente na memória e na imaginação do artista. A ideia desse aparelho surgiu então para deixar as animações mais realistas, mais fluidas e mais suaves. Ele pode ser considerado um precursor da moderna ideia de captura de movimento, que conhecemos como motion capture, que atualmente é muito usado nas animações e nos jogos em 3D. O rotoscópio foi utilizado pela primeira vez pelo Max e pelo seu irmão Dave, em 1915, na sua série de filmes experimentais Out of the Inkwell. Nesse desenho, Coco, o palhaço, era Dave, e ele era filmado fazendo diferentes movimentos usando a roupa do palhaço. E isso servia de referência para a animação que o Max faria. O resultado foi mais do que satisfatório e mostrava muito o potencial da técnica. E a partir daí, eles passaram a utilizar essa técnica em diversos desenhos animados pelo estúdio da família, que são os estúdios Fleischer, e contou com inúmeros sucessos como Betty Boop, As Viagens de Gulliver e Popeye. Inspirado então nos irmãos Fleischer, em 1937, o Walt Disney decidiu usar essa técnica na animação que ele estava desenvolvendo naquela época, o longa A Branca de Neve. Essa produção pedia maior fidelidade nos movimentos humanos, então eles apostaram nessa técnica para gastar menos tempo e dinheiro nesse desenvolvimento. Mas mesmo assim, a obra completa era composta por mais de 250 mil desenhos, entre os tradicionais e os rotoscopados. O método não foi usado da mesma forma que os irmãos Fleischer. O Walt Disney usava mais como uma referência para ajudar na visualização dos movimentos, no início ou no término das ações, criando os desenhos chaves, que depois seriam intervalados pela produção de uma animação tradicional. O resultado foi um movimento muito mais fluido e mesmo assim manteve a essência de uma animação tradicional. Os gestos que serviram de referência para a personagem Branca de Neve saíram da atuação da atriz, coreógrafa e dançarina Marjorie Belcher. E na época ela era estudante do ensino médio, mas que depois ela ficou conhecida pelos musicais em que atuou. No início, as filmagens da modelo seriam usadas apenas nas cenas de dança, que são os momentos mais complexos da animação no sentido da movimentação do corpo. Então, os seus passos foram planejados com movimentos propositalmente exagerados e excessivos, para fazer com que a personagem combinasse com o resto da animação, que era desenhada de maneira tradicional. Mas depois, eles optaram por usar também a atriz como referência para auxiliar nas expressões faciais do personagem e torná-las mais reais. Mas o estúdio tentou esconder o uso dessas referências porque podia minimizar os feitos da produção. No ramo do cinema,
Outros projetos também ficaram conhecidos pelo uso da rotoscopia, como o Expresso Polar, o Homem Duplo, Walking Life e o mais recente Com Amor Van Gogh. No Homem Duplo, por exemplo, a produção levou cerca de 18 meses para ser realizada e envolveu cerca de 50 ilustradores, além da contratação de guias visuais para ajudar a manter o traço uniforme durante todo o filme, já que tinha muitas pessoas envolvidas na produção. Com o tempo, a rotoscopia começou a adentrar outros universos, como o de videoclipes, comerciais e jogos, como por exemplo no jogo Prince of Persia. A banda a-ha também, em 1985, lançou o clipe Take On Me, que teve uma repercussão muito positiva e premiada, sendo considerado um dos melhores clipes já desenvolvidos e um dos mais caros da história. Ele levou cerca de 16 semanas e gerou uma quantidade de 3.000 desenhos. A música se tornou um enorme sucesso e alcançou inclusive a posição número 1 da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos. É importante destacar que a rotoscopia não é um atalho, muito menos um trabalho para gente preguiçosa. O segredo dessa técnica não é copiar por inteiro, fielmente, todas as imagens, mas sempre manter o julgamento para os detalhes, selecionando o que deve ser mantido na ilustração e o que pode ser retirado. Com isso, chegamos ao final de mais uma unidade, e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por estarem comigo até aqui, um abração e até mais!